Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, salientando que a presente sessão está ocorrendo de forma remota por conta das medidas de segurança sanitárias adequadas para evitar a propagação da Covid-19. Cumprimento a todos os vereadores mirins, especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Cumprimento e saliento a participação nesta sessão da vereadora Silmara Miguel, vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, e do vereador mirim suplente, Felipe Teixeira da Silva, representante da IBM, professor Friedrich Kartmelmeier, que muito nos honram com sua presença. Aproveito a oportunidade para saudar, de forma muito especial, a todas nós, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, principalmente as vereadoras mirins presentes nessa sessão, por representarem a luta pela participação feminina na política. A presença dos vereadores mirins a esta sessão remota constará na ata da sessão. Convido o vereador mirim Vinícius de Sena para fazer o momento bíblico. Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são a abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbios capítulo 20, versículo 10. Convido a vereadora mirim Brenda Espe para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que se trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Farei a leitura da ata da segunda sessão ordinária da legislatura 2020. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a segunda sessão ordinária do ano, sob a presidência da vereadora mirim Laura Leite da Silva. Em seguida, a presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. Após, a vereadora mirim Marcela Ávila de Farias fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da primeira sessão ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fizeram uso da tribuna o vereador mirim suplente Luiz Fernando Terreis da Costa, representante da Escola Municipal Machado de Assis, e a vereadora mirim suplente da Escola Barão do Rio Branco, Isadora Kraus. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em votação foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão, salientando os senhores vereadores mirins que a presidência aguarda a manifestação da presidência da Câmara Municipal de Blumenau quanto às próximas sessões, em função da pandemia de coronavírus, razão pela qual não haverá convocação para a próxima reunião ordinária, e que os vereadores mirins e a comunidade serão comunicados assim que houver orientações neste sentido. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária os vereadores mirins Wellington, Gabriel e Graziele. Convido neste momento a vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, senhora vereadora Silmara Miguel, para que utilize o momento da tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Obrigada. Agora me enrolei aqui com a máscara. Ó.
Boa tarde, vereadores, vereadoras. Que momento maravilhoso que a gente está vivendo hoje, abrindo as cortinas dos trabalhos de vocês. E em nome da Câmara, em nome do presidente, em nome da mesa diretora e de todos os vereadores, nós desejamos a vocês boas-vindas. Como é importante termos essa parceria e esse momento que os vereadores mirins se envolvem nesse processo tão especial. Eu quero cumprimentar a presidente Laura Leite e, na verdade, tenho uma grata surpresa de ter uma mesa diretora composta pelo time feminino, né? Temos a vice-presidente, a vice-presidente Sofia, primeira secretária Graziele e a segunda secretária Jennifer. Sejam bem-vindas, a mesa diretora tem um importante papel na casa e tenho certeza que vocês farão um excelente trabalho, junto com os homens e mulheres que compõem todos os que compõem, né, a legislatura dos vereadores mirins. Quero parabenizar as mulheres pelo dia de vocês, um dia especial, importante, para a gente refletir nosso verdadeiro e importante papel, e acho de uma extrema importância a gente poder celebrar esse dia, entendendo que é uma luta diária, que é um momento especial para a gente refletir o que conquistamos até aqui, e poder celebrar junto com todas as mulheres e os homens também, esse dia tão especial. Eu digo que o papel da mulher, nós vereadoras, agora falando para as mulheres vereadoras que compõem a Câmara Mirim, nossa intenção quanto parlamentar não é de forma nenhuma medir força com os homens, não, porque assim a gente trava o processo. A nossa intenção é unir força com os homens para que a gente possa fazer com que o nosso maior objetivo, que é a cidade avançar, seja concretizado. O Vinícius leu um provérbio importante, que é a questão do 2 pesos e 2 medidas, e nós temos a importância e o importante papel de evitar que isso continue sendo realidade, né? Que isso seja realidade. Então, como o provérbio diz que não se pode ter 2 pesos e 2 medidas, a gente, pautado inclusive na palavra do livro maior, que é a Bíblia Sagrada, a gente entender a importância que nós temos quanto parlamentares de lutar pela justiça sem olhar a quem e poder tratar as pessoas sem 2 pesos e 2 medidas. Então, o meu desejo quanto parlamentar dessa casa, representando hoje a presidência dessa casa, eu desejo a vocês um excelente, profícuo trabalho. Sabe aquela expressão que a gente sempre ouve, dizendo assim, esse problema não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com isso, aconteceu isso lá no bairro que eu nunca nem fui visitar, é o outro extremo da minha cidade, é o outro extremo da minha realidade, nunca coloquei os pés lá nem para passear. Tudo que acontece nessa cidade, a partir do dia de hoje, não é de forma nenhuma a possibilidade de a gente dizer que isso não mexe com a gente. A partir de hoje, vereadores, vocês, quando virem um problema, quando olharem para a cidade, isso tudo tem a ver com a gente. Quem mexe com a nossa cidade, mexe com a gente. Então, hoje, eu fico muito feliz que Blumenau não está sendo representada apenas por 15 vereadores, mas por 30 pessoas que hoje estão olhando para a cidade com a convicção de que o problema é nosso. Se tem alguma demanda, algum pedido de socorro que a nossa cidade está fazendo, em todos os âmbitos, seja moral, estrutural, a responsabilidade é nossa. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês, quanto mesa diretora, quero me colocar à disposição de vocês quanto vereadora, o meu gabinete está à disposição de vocês, caso queiram compartilhar ideias, caso queiram pedir alguma opinião, caso queiram trabalhar em parceria com a gente, vai ser uma honra, gente. Vai ser uma grande honra participar com vocês e estarmos juntos nesse grande desafio que é a nossa querida Blumenau. Então, assim, acima de qualquer coisa, nós estamos à disposição para ouvir vocês. Eu sei que vocês estão aqui hoje porque vocês entenderam a grandiosidade que é o trabalho de um parlamentar e a possibilidade que vocês estão tendo hoje, quanto mirins, de fazer isso, seja projetos da escola, projetos da rua de vocês estão vendo assim que é uma grande possibilidade de estar
contribuindo de alguma forma com a cidade. Então, assim, ó, esse ano, entendam, vocês têm a grande possibilidade de deixar um legado para as próximas gerações de mirins que vão vir. Vocês estão hoje com a oportunidade de fazer um excelente trabalho, olhando para essa oportunidade que eu não tive. Até estava conversando com a minha assessoria esses dias e estava falando, poxa, se eu tivesse a oportunidade de ser uma vereadora mirim, meu Deus, eu teria abraçado essa ideia, Ramsés, teria abraçado com todo o meu coração esse momento, porque seria de grande valia e aprendizado. Então, assim, ó, se eu puder deixar um conselho para vocês, nobres vereadores e vereadoras, mergulhem nesse ano e mergulhem nessa nova fase que vocês estão tendo, porque com certeza vocês podem avançar muito mais. Completando 18 anos, vocês podem ser vereadores e nós teremos a honra de olhar para vocês e dizer, vocês passaram por aqui quando vereadores mirins. Até, inclusive, temos um prefeito de Timbó, Ascurra. O prefeito de Ascurra já passou por essa casa legislativa e foi vereador mirim. Então, eu fico muito honrada de saber disso e desejo, gente, um mandato profícuo e que vocês tenham sucesso em tudo. Um grande beijo no coração de vocês. Eu sempre uso uma expressão, ela é meio, né, de brincadeira, mas de verdade, né? É uma brincadeira falando de verdade. Vocês sabem contar? Deixa eu ver se vocês não estão dormindo. Sabem contar? Faz um joia para mim. Aê! Então contem com a gente, tá? Nós estamos aqui para juntos sermos mais fortes, para unidos fazermos um bom trabalho, porque ninguém sabe tudo e todo mundo pode ensinar alguma coisa. Então, eu estou aqui para aprender com vocês e contem comigo para a gente trocar ideia. Grande abraço e boa gestão. Agradecemos à vereadora Silmara pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade para sair da sessão. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Schmidt Soares, da Escola Básica Municipal Henrique Alford, que dispõe de 5 minutos. Bom, boa tarde a todos aí, né? Boa tarde à nossa presidente vereadora mirim Laura Leite e boa tarde também à vice-presidente da Câmara, Simara. Bom, hoje venho, através desse pequeno discurso, refletir um pouco sobre os prejuízos que o Covid-19 trouxe para nós. Então, é bom nós ressaltarmos que o Covid está nos causando diversos problemas em todos os setores, economia, saúde, educação, etc. E também tirou a vida de muitas pessoas no ano de 2020. Foram 2.536.865 casos de mortes confirmadas. Esse ano, todos esperamos melhores sobre o Covid, mas como vemos nos noticiários, no nosso estado de Santa Catarina está chegando ao seu colapso por falta de estrutura e leitos em UTI. Claro, se o povo ajudasse fazendo sua parte, como não fazer aglomeros em festas, reuniões de famílias, essas coisas, com toda certeza, não estaríamos no caso que nos encontramos hoje. Mas o que nos resta é botar a mão na consciência e pensar um pouco nisso. Entrando no tema da educação, por onde posso começar? No ano de 2020, foi um boom na vida de todos os alunos e dos professores. Tivemos que nos adaptar a estudar online e ou na apostila. No começo foi algo bem difícil, pois tinha que se acostumar a usar o Classroom e suas ferramentas. Mas depois de um tempo, peguei o jeito e comecei uma rotina diferente. Graças ao meu esforço e ajuda de professores, colegas, etc., passei de série e hoje estou no 9º ano e estou muito feliz. Fugindo um pouco sobre o Covid-19, queria parabenizar todas as mulheres aqui presentes, né, do mundo inteiro, pois o dia delas chegou e para mim é um dia muito importante, pois é o dia da minha mãe e a mãe de todos que estão assistindo e aqui presentes. Nunca devemos esquecer que foi uma mulher que nos trouxe ao mundo. Então eu acho muito, mas muito mesmo, a importância da existência das mulheres do mundo. Desde já, deixo as minhas parabenizações. Enfim, acho que já falei um pouco sobre o que queria passar para vocês. Muito obrigado a todos e não se esqueçam, se cuidem muito de hoje em diante. Abraço a todos e um bom ano a todos.
Com a palavra, o vereador Mirim Vinícius de Sena, da Escola de Educação Básica, professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqui presentes, aos meus colegas vereadores, a nossa queridíssima presidente Laura Leite da Silva, e, claro, ressaltar as nossas as vereadoras mulheres aí da nossa Câmara Mirim, ressaltar que fazem um trabalho tão importante aí na política, né? Eu vim aqui falar sobre coronavírus, um tema que, logicamente, a maioria aqui presente iriam comentar, né? Aliás, é o que está arrasando o mundo. No discurso de hoje, eu vou apresentar alguns fatos sobre o Covid e botar aqui, apresentar para vocês o que está acontecendo aí no mundo, em Blumenau, em Santa Catarina, e deixar vocês atentos a tudo. Atualizando vocês, recentemente, o número de casos de Covid em Santa Catarina aumentou drasticamente. Hoje em dia já estão em mais de 707 mil casos. O número de mortos já bate em 7 mil, e os leitos em Santa Catarina já são de 96,85 ocupados. O número vem aumentando drasticamente a cada dia. Isso por uma série de acontecimentos. Junto a isso, as escolas também voltaram a funcionar com o máximo de cuidado possível. O ano de 2020 foi um ano de muitas perdas pedagógicas, com 100% online, principalmente para escolas públicas e estaduais. Os estudantes têm uma responsabilidade muito grande agora, não ajudar a espalhar esse vírus. No primeiro dia de aula, eu e meus colegas recebemos páginas e páginas de regulamentos internos para lidar com a Covid. Algo que também ajudou foi a criação da Escola Polo. A opção de ficar 100% online e a divisão de grupos beta e alfa, que reduziu muito a quantidade de alunos na sala de aula, para ajudando a não criar aglomerações e etc. Temos que tomar cuidado a cada movimento. O pensamento dos deputados e vereadores de Blumenau deve ser de administrar corretamente essa situação. Importante ressaltar que vidas estão em risco. Eu, por sorte, não tive nenhuma perda familiar decorrida ao Covid, mas muitos pais, filhos e netos perderam pessoas muito importantes. A variante do Covid já chegou em Blumenau e a vida de diversos jovens estão em risco, por isso o cuidado deve ser dobrado. Outro tema que é importante de ser ressaltado é a vacinação, que deve ser apurada o mais rápido possível. E a campanha de vacinação que já ocorre deve ser maior ainda, pelo bem dessa nação. Espero que a gente consiga superar esse triste momento da história e muito obrigado. Agradeço ao vereador Mirim Vinícius. O vereador Mirim Lucas solicitou dispensa do restante da sessão por conta de compromissos particulares. Fique à vontade para se retirar da sessão. Com a palavra, a vereadora Mirim Brenda Esbe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa excelentíssima presidenta Laura Leite da Silva e aos demais que compõem a mesa diretora, assim como os vereadores mirins. A todos uma boa tarde. O meu discurso será em homenagem às mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pelas Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Essa data não é apenas para homenagens e agradecimentos. Este dia é um convite à reflexão em diversos aspectos, como desigualdade de salário, assédio, machismo e violência contra a mulher. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que as mulheres ganham em média 20,5% menos do que os homens, enquanto a taxa de desemprego dos homens é de 5,2% e das mulheres é de 6%. Durante toda a nossa história, fomos privadas de sermos ouvidas e termos nossos direitos. E foi por esta causa que nossas antepassadas lutaram. Foram elas que nos possibilitaram estar sendo ouvidas neste exato momento. Essa luta pela igualdade de direitos ainda não acabou, mas a partir deste momento nós somos encarregados de continuar essa busca à procura de um final feliz. Feliz Dia da Mulher, obrigada pela atenção.
Agradeço a vereadora Mirim Brenda. Com a palavra, a vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Eu gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Laura Leite da Silva e, em seu nome, o restante da mesa diretora. Para todos, uma boa tarde. Apareceu em jornais, canais de televisão, redes sociais e em todo lugar que possamos imaginar. Um dos assuntos mais falados de todos os tempos, Covid-19. Tivemos inúmeros casos pelo mundo inteiro. Comércio fechado, restaurantes, shoppings e até mesmo as escolas. Em 2020, o fruto de nossos conhecimentos e educação foram resumidos em aulas online. Tivemos que ficar manhãs ou tardes sentados em frente ao computador. Temo dizer que foi um ano muito complicado, não apenas para empresas que deixaram de produzir ou lojas que deixaram de vender, mas para todos os alunos do mundo inteiro. No começo do surto desse vírus, as escolas tiveram de fechar suas portas por poucos dias. Depois, esses mesmos dias se estenderam até final do ano. Milhares de alunos contaram com aulas remotas, e eu sou uma entre todos eles. Particularmente, eu gostava muito de ir para a escola. Nós víamos nossos amigos, interagíamos com professores e fazíamos projetos em equipe. Era um ambiente muito importante em que muitas pessoas coexistiam quase todos os dias da semana. Era a minha segunda casa, como eu gostava de dizer. Agora, estamos em março de 2021 e as escolas, para a felicidade de muitos, abriram. Com o ensino híbrido, damos um passo de cada vez, sempre com muito cuidado e proteção, higienizando nossas mãos, utilizando a máscara e insistindo no distanciamento social. Por mais que 2020 tenha sido um ano atípico, sem dúvida tivemos muito aprendizado. Gratidão, paciência e convivência foram uma das virtudes praticadas. Agradeço aos meus professores por estarem sempre atrás de nossas telas, insistindo em nosso conhecimento, e agradeço a tecnologia também, por possibilitar o nosso estudo, mesmo em tempos de pandemia como esse. Minha escola escolheu para esse ano um dizer muito bonito: juntos voamos mais alto. Isso, ao meu ver, significa que juntos somos mais fortes, e que assim superaremos barreiras, mesmo estando longe um do outro. Eu gosto de pensar que esse vai ser um ano de recomeço. Um ano em que vamos repensar as nossas ações e agir de forma mais cuidadosa que no passado. Desejo muita prosperidade a todos, muita aprendizagem, saúde e que pensemos no coletivo, mesmo com distanciamento. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Mirim Marcela pelas palavras. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e também os espectadores que estão assistindo pela TV. O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E, aliás, por que o Dia Internacional da Mulher é dia 8 de março? Bom, no final do século XIX, funcionárias femininas protestavam em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Elas trabalhavam em média 15 horas por dia, ganhavam um salário muito inferior ao dos homens. Foi por esse motivo que elas realizaram o protesto. A greve tinha a intenção de adquirir novas condições de trabalho. O primeiro ano que o Dia da Mulher foi comemorado foi em 1908, nos Estados Unidos. Cerca de 1.500 mulheres participaram de uma manifestação com a intenção de adquirir igualdade entre homens e mulheres na parte política e econômica do país. Mas somente em 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas, assinou o termo internacional e oficializou os direitos iguais entre homens e mulheres. Em 1960, o movimento feminista ganhou um corpo, e em 1975 foi celebrado oficialmente o Ano Internacional da Mulher. No ano de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi oficialmente reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas. E essa luta em função dos direitos iguais continua até hoje. Ainda são milhares de mulheres mortas por feminicídio, milhares de mulheres abusadas, estupradas e assediadas diariamente. A média de feminicídios no Brasil durante o primeiro semestre de 2020 aumentou 1,9% desde o primeiro semestre do ano de 2019.
foram cerca de 650 feminicídios somente nos primeiros 6 meses de 2020. O governo acha que a pandemia poderia ter influenciado no aumento da porcentagem, pois a falta de política pública pode ter atrapalhado as vítimas de terem pedido ajuda. Essa porcentagem cresce a cada ano. Mulheres são mortas somente por serem mulheres. Obrigada pelas palavras, vereadora Sofia. Com a palavra, o vereador Mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, meus colegas vereadores mirins e todos que nos acompanham pela TVL. Uma boa tarde a todos. No início do meu discurso, gostaria de desejar um bom retorno, não só a mim, mas como a todos os meus colegas vereadores mirins e a equipe coordenadora do programa. Que possamos aproveitar este ano que a pandemia não nos deixou. Esperamos que possamos, em algum momento, voltar de forma presencial, para desfrutarmos melhor dos conhecimentos que aqui nos são passados. Hoje, não só vim para desejar um bom retorno a todos, como também para falar a respeito do Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, dia 8 de março. Vim aqui falar que as mulheres tiveram inúmeras conquistas nas últimas décadas. Há pouco mais de 70 anos, as mulheres não votavam aqui no Brasil. Hoje, elas são a maioria do eleitorado e ocupam cargos importantes em meio aos 3 poderes da República. Hoje, elas estão em maior número entre os trabalhadores brasileiros. No entanto, muitas mudanças precisam ser realizadas para de fato comemorarmos essa data, pois infelizmente muitas mulheres ainda trabalham com a mesma carga horária de homens e, no entanto, ganham menos. Esses dados não seriam só o retrato da realidade injusta do Brasil, mas serve também para demonstrar o atraso de alguns setores de uma sociedade que não reconhece o devido valor de uma mulher. As mulheres estão presentes em todas as funções. Esforçam-se muito, são mais atenciosas, calmas, concentradas e funcionais do que muitos homens. Outro dado preocupante é a violência contra a mulher. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada. 70% dessas agressões ocorrem no ambiente familiar, independente da idade, do grau de estudo, da etnia, da condição social e culturais. Na maioria dos casos, o agressor não é punido. As mulheres não devem ser tratadas assim, devem ser tratadas com todo amor e respeito que elas merecem. Mais do que simples comemorações do Dia Internacional da Mulher, devemos lutar para reduzir a discriminação e melhorar as condições de trabalho. Estaremos fazendo isso por nossas famílias. Isso é mais do que nosso dever. Essa é uma questão de justiça. Gostaria de parabenizar todas as guerreiras desse mundo pelo seu dia. Isso era tudo que tinha para falar hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pelas palavras, vereadora Ademir. A vereadora Silmara passou aqui e me parabenizou com essa rosa, e em meu nome eu parabenizo todas as vereadoras mirins presentes aqui. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores e a quem nos acompanha pela TV, e também a vereadora Silmara Miguel, vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Bom, quero primeiramente relembrar que no dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, e por isso parabenizar as entidades que cuidam dessa causa no nosso município, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a ABLUCAN, Associação Blumenauense de Combate ao Câncer. Àqueles que estão na luta contra o câncer, eu lhes desejo força e fé. Aqueles que já venceram a doença, eles dou parabéns pela força que tiveram, porque não é uma luta fácil. Seguidamente, quero parabenizar todas as mulheres e dizer que nos tempos atuais, ser mulher é continuar dando conta daquilo que já costumava fazer, como ser filha, ser mãe, ser esposa. É ser dona de casa. Porém, às vezes, largar os afazeres domésticos para praticar esportes, ou encontrar-se com as amigas nem que seja apenas para falar besteira. É ainda conquistar uma profissão, mas continuar lutando por igualdade de reconhecimento profissional. Mas ser mulher não são só flores. Apesar de que no Dia da Mulher, muitos só falam do lado bom de ser mulher, esquecendo-se da violência contra ela, ignorando que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ACNUDH,
o país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com os países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. Em 2019, o total de ocorrências foi de 1.326, um aumento de 43% em relação a 4 anos anteriores. Tais casos, de acordo com o anuário, dependem do comparecimento da mulher à delegacia. Em 90% dos casos, o criminoso é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. O racismo também perpassa a violência contra a mulher. Em 2018, 66,6% das vítimas de feminicídio eram negras. O percentual indica a maior vulnerabilidade dessa população, já que elas representam 52,4% da população de mulheres no Brasil. Ser mulher, muitas vezes, é não poder andar tranquilamente na rua, sem ter medo de que passe um homem e faça o que eles chamam de elogio, ou piadinhas, que na verdade é assédio, ou que fica olhando, assoviando, buzinando, alguns até passam a mão. E por muitas vezes escutamos que a culpa é da mulher, por causa da sua roupa, o que não justifica tal ato. Sendo que na maioria dos casos as mulheres estavam com roupas formais, digamos assim. Então, homem, se você se sentiu ofendido com o que eu acabei de ler, reveja seus atos, porque o homem que não faz essas coisas não se sente ofendido. Homens que não fazem essas coisas, meus parabéns, apesar de só estarem fazendo o mínimo, porque respeito é o que todos nós merecemos, inclusive as mulheres. As mulheres que sofrem violências e abusos aproveitam a oportunidade para dizer que não se calem. Sua denúncia faz sim a diferença. Ligue para 180 ou vá à delegacia da mulher mais próxima. Muito obrigada. Agradeço à vereadora Mirim Jennifer pelas palavras proferidas. Com a palavra, o vereador Mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Laura Leite da Silva, em seu nome e os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, senhora Silmara Miguel, vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL e redes sociais. É um enorme prazer retornar à Câmara, especialmente no dia de hoje, onde comemoramos uma data de tanta importância que às vezes nem nos damos conta que é o Dia Internacional da Mulher. Nessa data, há exatos 107 anos na Rússia, ocorreu uma manifestação com 90 mil operárias protestando contra o atual czar por más condições de trabalho, a falta de alimentos e a participação russa na Primeira Guerra Mundial. Porém, somente em 1977 o dia foi reconhecido oficialmente pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Como dizia Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Infelizmente, muitas mulheres, se não a maioria, têm que aprender a tornar-se mulheres na marra, sofrendo uma violência que ainda permanece firme e forte e enraizada, ainda que minimamente, em cada um de nós. Precisamos de políticas públicas que protejam a todos igualmente. E puxando para o nosso contexto atual, precisamos de mais políticas que garantam os nossos direitos mais básicos, que é a saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição. É um constrangimento para o Brasil, um país com grandes nomes da ciência, como o médico Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas, Marcos dos Mares Guia, que criou um método onde a bactéria Escherichia coli produz insulina naturalmente, e muitos outros com renome nacional e internacional estar tão atrasado com a vacinação. Imaginem quantos cidadãos estão à mercê dessa doença que expõe problemas profundos de saúde pública no país. Precisamos urgentemente de uma resposta eficiente por parte de nossos governantes para podermos, assim, ter nosso direito reivindicado. E como consegui-la? Cobre-os, exerça sua cidadania, conheça os seus direitos. Afinal, eles não são os representantes do povo? Como diria Thomas More, a prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade de seus governantes. Porém, eu faria uma pequena alteração. A prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade e da ética de seus governantes, mas principalmente da cobrança de seus eleitores. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao vereador Mirim Arthur pelas palavras. Com a palavra, a vereadora Mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa diretora, Laura Leite da Silva,
Em seu nome, os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, gostaria de cumprimentar também a senhora Silmara Miguel. A todos, uma boa tarde. Hoje irei falar sobre algo que é muito recente e, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia. Uma doença cujo nome é Covid-19, ou muito chamada também de coronavírus. Um vírus que teve seu primeiro caso na China, onde o chinês consumiu um tipo de carne na qual estava infectada com esse vírus. Essas informações foram tiradas de jornais e internet no geral. Como sabemos, devemos usar máscara, álcool em gel virou algo essencial para ter em casa, e temos que ter uma distância mínima do próximo. Não frequentar lugares com muita gente e evitar lugares desnecessários. Porém, constantemente, vemos muitas e muitas pessoas não respeitando essas normas que foram implantadas no mundo inteiro. Vemos bares, boates, casas de festas cheias de pessoas sem máscara, não tendo o distanciamento necessário. Vendo isso, me gera uma revolta, porque junto dessas notícias absurdas de pessoas não respeitando as normas, vemos também hospitais 100% cheios de pessoas com essa enfermidade. Pessoas morrendo em corredores de hospitais por não terem leitos para cuidarem delas corretamente. No final do ano passado, recebemos a notícia de que está vindo uma vacina por aí, que, por sinal, já estão sendo vacinados por umas pessoas com uma idade mais avançada. Com a vinda da vacina, não significa que depois de vacinados podemos sair nas ruas, sem máscara e etc. Ainda devemos ter esses cuidados por um bom tempo. Então, aproveitando esse tempo que eu tenho para falar, peço que tomem cuidado. Fiquem em casa, use máscara, use álcool em gel, pois você não está apenas se protegendo, mas sim protegendo o próximo também. Se sentir os sintomas, não existe de fazer o teste. E, mais uma vez, peço que fiquem em casa. Gostaria de parabenizar todas as mulheres do mundo inteiro por serem guerreiras e do jeito que somos. Parabéns, obrigada e, novamente, tenham uma boa tarde. Agradeço a vereadora Mirim Maiara pelas palavras. Com a palavra, a vereadora Mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, boa tarde. Em julho de 1914, soldados se dirigiam aos campos de batalha, do que achavam que seria uma guerra de poucos meses, e que logo estariam em casa novamente. Assim como, em fevereiro de 2020, tivemos o primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil, e não pensávamos que após um ano ainda estaríamos em crise. Nunca imaginávamos que em 17 de março entraríamos em uma quarentena, e muito menos que isso mudaria nossas rotinas drasticamente. Se falassem no final de 2019, quando o primeiro caso de coronavírus foi visto na China, que teríamos aula online durante um ano, ou que usaríamos máscara sempre que saíssemos de casa, para proteção contra o vírus, diríamos que era loucura. Entretanto, em pouco tempo se tornou-se nossa realidade, e entramos em uma guerra invisível. Alguns pesquisadores dizem que estamos em plena Terceira Guerra Mundial e que nosso adversário seria o Covid-19. É uma guerra biológica. As tropas aliadas estão perplexas com o poder do nosso inimigo, que está levando a humanidade ao caos. Tivemos que montar nossas trincheiras e, em um ato desesperado, fechamos fronteiras, conveniências, aeroportos, centros de lazer, escolas, cancelamos festas. Homens e mulheres começaram a usar máscaras em locais públicos. O contato físico foi desestimulado. E a partir desse momento, começamos uma busca afobada pelo tratamento e imunização contra a doença, que aterroriza cada vez mais a população. Hoje chegamos à faixa de 114 milhões de contaminados e 2.600.000 mortos ao redor do mundo por coronavírus. Mas muitas vezes esquecemos do número de pessoas que sofreram ou sofrem danos colaterais causados pelo caos que o vírus trouxe ao mundo. Como qualquer guerra, problemas psicológicos se fazem presentes. Na Primeira Grande Guerra, muitos dos soldados envolveram a condição de shell shock, como era dominada a doença pelos soldados. Chegaram a ser processados e até executados por fraqueza, covardia e deserção. Assim como é a nossa guerra contra o coronavírus. Apesar de pouco tempo desde o começo da pandemia, estudos iniciais já sugerem que a mudança na rotina e o temor de contrair a infecção e adoecer começam a levar o número de casos de sofrimento psicológico e possivelmente de problemas psiquiátricos. Na China, pesquisadores na Universidade Norman do Noroeste enviaram por meio de um aplicativo de troca de mensagens perguntas que permitem identificar sinais de depressão e ansiedade. Quase 2/3 eram moradores da província de Hubei, onde se localiza a cidade de Wuhan, berço da atual pandemia.
Segundo os resultados, a proporção de indivíduos com sinais de depressão grave era 2 vezes mais alta em Hubei do que nas demais províncias chinesas. A guerra impulsionou a sociedade a mudanças. Na Primeira Guerra Mundial, os homens foram obrigados a ir ao campo de batalha. Assim, as mulheres tiveram que ocupar seus postos no mercado de trabalho, tanto para pagar as dívidas que seus maridos deixaram, como para ajudar a balancear a economia. Após o fim da guerra, essa mudança permaneceu e permanece até os dias atuais. Não diferentemente, houve mudanças no nosso cotidiano que também muito provavelmente permanecerão. A rotina de trabalho de muitas pessoas deixou de ser presencial e substituída pelo home office. Reuniões passaram a adotar as videochamadas, cursos presenciais se tornaram online, e até mesmo nossa rotina na Câmara de Vereadores Mirim foi transformada. Hoje, estamos aqui em uma sessão virtual. O mundo parou para estudar formas de imunização contra o vírus, e com muito trabalho e graças às tecnologias atuais, conseguimos desenvolver em 10 meses um trabalho que normalmente demora 10 anos, a vacina contra o coronavírus. A descoberta da vacina pode ser vista como um tratado de Versalhes, na atualidade, que nos trará um pouco de paz nessa guerra. Nossa batalha está longe de acabar, mas com esperança que seremos vitoriosos, seguimos em frente. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a vereadora Mirim Ana pelas palavras. Com a palavra, a vereadora Mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Quero inicialmente cumprimentar a nossa presidenta Mirim, Laura Leite da Silva, as demais que compõem a mesa diretora, meus amigos mirins que estão acompanhando virtualmente e a quem nos assiste pela TVE. Boa tarde. Mutação do Covid-19. Sabemos que todos estão a par do Covid-19 e que muitos não dão a devida importância. Mas também sabemos que esse vírus tem trazido muitos problemas para a saúde das pessoas mundialmente e que não podemos deixá-los de lado. Em dezembro de 2020, chegou no Brasil a notícia de uma variante do novo coronavírus. Apesar de serem escassas essas informações, os cientistas e pesquisadores afirmam que essas modificações já eram esperadas e que novas podem surgir. A infectologista Melissa Valentini afirma: o vírus continuará se replicando, por isso é possível que novas mutações apareçam. Afirma ainda Jean Francalino, PhD em Ciências Biológicas. Mesmo quando as vacinas contra a Covid-19 entrarem para o calendário nacional de vacinação, o vírus continuará sofrendo modificações, como ocorre com a gripe. Mas por que essas modificações estão surgindo? Os vírus sofrem mutações constantemente. A OMS, Organização Mundial da Saúde, avisou que as mudanças em agentes infecciosos como SARS-CoV-2 são comuns. O biólogo Jean Francalino afirma ainda: quando o vírus entra em uma célula, ele se replica e se espalha. O vírus se multiplica de uma forma muito rápida, fazendo com que o sistema imunológico do indivíduo encontre dificuldade para produzir anticorpos. Os cientistas se atentam à possibilidade de novas variantes estarem surgindo através da contaminação de animais, os quais serviriam de hospedeiro para o vírus, gerando mutações capazes de criar novos agentes infecciosos, mais resistentes. Os cientistas ainda investigam a eficácia das vacinas contra as variações do coronavírus. Apesar de não serem conhecidas taxas oficiais de proteção de algumas das vacinas, Jean Francalino garante que, independente da variante contraída, as vacinas seguem possuindo a capacidade de reduzir o desenvolvimento de quadros graves de saúde. Usar medicamentos como forma de prevenção não é eficaz contra as variantes. Neste presente momento, não há nenhuma orientação que favoreça o controle da disseminação da doença, além de medidas profiláticas vinculadas aos protocolos de sanitização e da vacinação, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Por isso, para o seu bem e empatia ao próximo, respeite as regras da OMS. A vida não é brincadeira. Todos nós queremos nossa vida presencialmente de volta ao normal. Queria aqui ainda, nesse discurso, parabenizar todas as mulheres pelo Dia da Mulher e dizer que todas são incríveis. Obrigada. Agradeço a vereadora Mirim Isabelle pelas palavras. Neste momento, peço licença a todos para que eu, vereadora Mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal, professor Friedrich Kark-Mehlmeier, possa utilizar a palavra em pronunciamento pelo tempo de 5 minutos.
Cumprimento a todos os vereadores mirins que nos acompanham virtualmente e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet, uma boa tarde. Hoje venho falar sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher durante a pandemia. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a média diária entre os dias 1 e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre 17 e 25 do mesmo mês, um aumento percentual de 8,47%. Isso aconteceu pois durante o período de quarentena, as vítimas tiveram que conviver com seus agressores por mais tempo, trazendo assim um aumento nas denúncias. Daiana dos Santos da Silva, de 27 anos, foi morta no dia 26 de novembro de 2020, aqui na cidade de Blumenau. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou para trabalhar por volta das 9 da manhã e teria sido atacada pelo ex-namorado, com quem tinha rompido o relacionamento há pouco tempo, enquanto estacionava a motocicleta. Daiana foi atingida por golpes de faca na região do pescoço e do tórax. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O assassino de Daiana chegou a dizer que matou por amor. Quem ama não mata. Quem ama não bate. Quem ama não machuca. O crime contra Daiana ocorreu um dia após a data que marca internacionalmente o combate à violência contra a mulher. Daiana, infelizmente, foi uma das milhares de mulheres vítimas do feminicídio. No dia 18 de fevereiro de 2021, um homem entrou no local de trabalho da sua ex-companheira e a atacou com uma faca, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a vítima, eles foram casados por 8 anos. Ela conta sempre ter sofrido ameaças e agressões por parte do homem, e que a situação piorou quando ela resolveu sair de casa. Eu pergunto, até quando? Até quando uma mulher terá que se manter em um relacionamento abusivo, de ameaças e agressões, tanto físicas quanto psicológicas? Até quando teremos essas tristes notícias para relatar? Por dia, 3 mulheres são assassinadas vítimas do feminicídio no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher é agredida no país. Quase 80% dos casos, os agressores são o atual ou ex-companheiro, que não se conforma com o fim do relacionamento. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher ou em decorrência de violência doméstica. Quando o crime resulta ou é praticado juntamente à violência doméstica, o homicida é um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela. Além dos altos índices de homicídio de mulheres, existem ainda muitos casos de estupro e lesão corporal gerada por violência doméstica. O Brasil é o quinto entre os países com as maiores taxas de violência doméstica contra as mulheres. São cerca de 900 mil processos deste tipo tramitando na justiça brasileira, e 23% deles são pedidos de medidas protetivas de urgência. O que podemos fazer para mudar nossa atual realidade? A meu ver, podemos começar pela desconstrução da cultura patriarcal, seguida do aumento das penas dos crimes de ameaça, injúria e de lesão corporal contra as mulheres. Agora deixo uma fala de Michelle Bachelet no Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2013. Se agirmos com coragem, convicção e compromisso, podemos transformar a violência contra as mulheres de uma violação dos direitos humanos mais difundida em um caso isolado, que é considerado inaceitável e não mais tolerado. Quero também parabenizar a todas as mulheres pelo dia de hoje. É isso. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, às 9 horas da manhã. Tão logo seja possível, essa mesa diretora informará a todos se a próxima sessão será realizada de forma presencial ou remota, a depender das orientações da mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, levando em conta a situação da pandemia de Covid-19 na cidade. A todos, uma boa tarde.